Todos nós, de alguma maneira, de algum momento, a gente sempre vai passar por situações muito difíceis na nossa vida. Talvez você não tenha passado, talvez você não tenha vivido muito tempo para passar por essas situações. Situações essas que nos causam um grande dilema a respeito de por que as coisas aconteceram comigo dessa forma. Essa é uma pergunta rotineira na vida do ser humano. Quando alguma coisa que sai do esquadro, sai do compasso e alcança a gente de maneira muito terrível, a tendência nossa é a gente perguntar: o que será que eu fiz para receber tal coisa? E essa pergunta não é dos nossos dias, essa pergunta vem vindo desde o tempo em que Adão saiu do Jardim do Éden. Talvez Caim fizesse essa pergunta. Fato é que à medida em que o povo foi avançando e foi se multiplicando sobre a face da terra e foi se afastando cada vez mais de Deus, essa pergunta se tornou cada vez pior de ser respondida. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, que é a verdade e que é o único que pode nos dar uma explicação clara, justa e verdadeira a respeito de qualquer fato que acontece na nossa vida, se a gente se afasta daquele que é a verdade e da verdade que Ele pode nos trazer, tudo que a gente pode encontrar será falsas ou pseudos verdades, e que não passam apenas de mentiras, de sofismos, de enganos, de erros. E toda vez que quando uma verdade não chega ao nosso coração, de fato, de verdade, é a verdade, isso não acalma o nosso coração, isso não traz paz à nossa alma, porque não é a verdade. A verdade tem a intenção clara e justa de nos fazer firmes, de fazer com que a gente permaneça. Por mais que seja dura, a gente ainda assim consegue suportar, por causa que ela é a verdade, e a verdade, ela não se move, ela é firme, ela é fixa. Ela não é como a mentira, que ela é maleável, uma hora está aqui, outra hora está ali, e a gente vai ajeitando para que ela se torne verdade, coisa que nunca se tornará. E aqui a gente encontra exatamente um dos textos de Jesus, ou um dos milagres, o sexto milagre de Cristo nesse Evangelho. E esse sexto milagre é um milagre impressionante, porque ele não somente é um milagre, ele também é um milagre parábola para nós. Muitas vezes Jesus ensinou para nós, nos seus escritos, nos evangelhos, parábolas, ou seja, ele traz uma determinada narrativa, uma determinada história, conhecida de todos, que é capaz de que as pessoas percebam que elas fazem parte daquele cotidiano, daquela história narrada. Mas Jesus quer trazer uma lição naquela história, quer trazer uma verdade, para que por meio daquela parábola as pessoas entendam o que ele está dizendo. Nesse caso, Jesus ele não vai trazer uma palavra através de uma parábola, através de uma história, mas de um milagre. O milagre em si não é somente para realizar a cura de um cego, mas ele tem uma mensagem que está sendo anunciada, e que o próprio cego é esse mensageiro dessa parábola. A Bíblia diz que no capítulo de número 8, Jesus ele já está numa situação extremamente terrível com os discípulos, com os fariseus. Os fariseus já estão querendo matá-lo com muita força, e eles querem uma oportunidade para matar mesmo o mestre. Desde a primeira vez que Jesus entrou no cenário, ele já tem a intenção clara e lógica de matar o mestre. Nunca foi amigo. Os fariseus, os saduceus, os líderes nunca foram amigos de Jesus, nunca pararam para pensar e dizer assim: vamos ver exatamente o que esse homem está dizendo, se ele realmente é de Deus, se ele não é de Deus. Não, eles entraram num embate tão forte como João ele vai nos dizer. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Essa é a primeira palavra que João traz no seu evangelho, dizendo claramente a divisão que Cristo, ao se manifestar na terra, trouxe para a vida dos religiosos do seu tempo. Uma clara divisão. E é no capítulo número 8 que Cristo ele vai apontar essa divisão de maneira mais brusca. Porque ele vai dizer que eu sou a luz do mundo, e se eu sou a luz do mundo, todos os mestres que estão falando a respeito da palavra de Deus não são luz. Porque se eu sou a luz, você é o quê? Trevas. Você não pode ser a luz, porque eu sou a luz do mundo.
E os fariseus, eles ficaram tão indignados com essa palavra. Por quê? Porque eles caíram sobre eles, dizendo, se eu não sou, que eu deveria ser a luz também, ele poderia ser mais uma das luzes. Mas não, Cristo ele reduziu somente na sua pessoa. Eu sou a luz do mundo. E os fariseus entenderam, os líderes religiosos entenderam e perceberam, se ele é a luz, eu sou trevas. Se eu concordar com isso, eu não conheço Deus. Eu não sei quem é Deus. Eu estou ensinando de alguém para pessoas de quem eu não conheço, de quem eu não sei. É como falar de outra pessoa com conhecimento de causa e que na verdade a gente não tem conhecimento nenhum de causa porque a gente não conhece aquela pessoa. E por causa disso, a Bíblia declara que Jesus ele vai dizer assim mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E era necessário que as pessoas então reconhecessem Cristo, que Ele era a luz, para que então caminhasse na sua luz, e na sua luz, caminhando, visse a luz, visse seus pecados, visse quem eles de fato são, e quem de fato era, para que então Cristo pudesse trazer para eles aquilo que Ele mesmo veio para vir trazer a cada um de nós. Vida eterna, vida na presença de Deus, comunhão com o próprio Pai, como Ele tinha com o Pai. Fato é que os judeus eles não entendem, e a Bíblia declara que eles trazem uma mulher pega em adultério, colocam diante de Jesus, Jesus mostra-se como a luz do mundo, que Ele traz a sentença, revelando ao coração de todos, olha, vocês são pecadores. Porque se alguém não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia declara que todos os homens daquele, a começar dos mais velhos, dos mais idosos, foram entregando as suas pedras, colocando ela, deixando ela no chão e indo embora até chegar aos mais jovens. Mostrando que quando a luz do mundo vem, irmãos, não existe de forma alguma na nossa mente, no nosso coração, capaz de nós retrucarmos e dizer, não, eu estou perdoado, não, eu estou limpo, não, eu estou justificado. Lembra-se quando Jó recebeu uma grande golpe da parte de Deus sobre sua vida, que arrasou sua família, arrasou os seus bens, não tinha mais nada. A Bíblia diz que ele verdadeiramente buscou diante de Deus, disse, Deus, eu queria ter só um minuto contigo para expor a minha situação, eu entraria em juízo contigo. E por que ele está entrando em juízo? Porque ele não entende porque as coisas aconteceram na sua vida. E ainda tinha amigos que se levantaram e disseram assim mesmo, Jó, agora, a gente passou 7 dias contigo chorando porque a tua dor é enorme, e a gente nem sabia quão grande era a tua dor. E ao perceber e ao verificar que a tua dor é terrível, e que a gente nunca ouviu falar de uma situação como essa, de um homem perder os seus 10 filhos num só dia, e no mesmo dia perder toda a sua riqueza, não sobrar mais nada, e no final ainda assim, tu perder até a tua própria saúde. Confessa para nós, qual foi o teu pecado? Qual foi o teu pecado? O que tu fizeste de tão errado para Deus se irar com tanto contra a tua vida? Porque essa calamidade que cai sobre a tua vida é tão terrível. Só existe um jeito, Deus está irado com você, e Ele está irado com você porque você pecou. Porque se tu não tivesse pecado, verdadeiramente tu ainda continuava com os teus 10 filhos, com toda a tua riqueza, com todos os teus bens, como a gente sempre te conheceu. Cegueira, amados. Quando a luz chega, a gente reconhece as trevas que há no nosso coração. Os amigos de Jó não reconheceram que podia ser alguma coisa além do que aquilo que os seus olhos estavam vendo. Jó também não reconheceu, ele sabia que ele não tinha pecado, só que ele foi longe demais nessa situação. Não havia um pecado direto para a causa que ele estava vivendo, não tinha uma razão séria e perfeita para dizer assim mesmo, tudo o que aconteceu comigo foi por causa de um pecado. Ele sabia que não era isso, e ele sabia tão disso que ele resolveu ir mais além, acreditar que ele é extremamente justo, e aí a cegueira novamente alcança o seu coração. Não há luz no homem, e a Bíblia diz que este Jó, o próprio Deus dá testemunho que era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal, mas mesmo esse homem reto, íntegro e que se desvia do mal, ainda está cego,
ainda não é luz da vida, ainda não conhece a vida. E a Bíblia declara que quando Deus ele se revela a ele e começa a falar coisas grandiosas demais, não menciona a respeito dos atos que acontecem na vida de Jó, só menciona uma coisa: Jó, tu que é muito sábio, que tu já viveu tanto tempo, me diz aí, onde tu estavas quando as estrelas do céu foram colocadas? Quando as colunas da terra se levantaram? Deus ele vai fazer só algumas poucas perguntas, se eu não me engano, umas 4 a 5 perguntas para Jó. E Jó para e disse: não, Senhor, não. Me perdoe, eu estava falando de coisas que eu não conhecia. Não, Jó, agora tu começaste, agora eu vou continuar. E aí então Deus continua falando a respeito das obras da sua criação, para perguntar para Jó, já que ele é muito sábio, entende de todas as coisas, por isso se justificava acima de próprio Deus. Ele vai falando sobre essas coisas. Eu estou colocando isso para que vocês entendam que a cegueira das nossas vidas, ela é muito terrível. E ela pode cometer a gente na nascença, logo ao sair da madre. Ela pode cometer a gente no nosso caminhar da nossa vida, quando a gente é jovem, ou talvez quando a gente já está adulto, ou ainda quando a gente já está de idade avançada. Não importa, porque a cegueira pode chegar, porque aqui a Bíblia vai mostrar de um homem nascido cego, porque essa é a condição do ser humano. Ele é cego desde a nascença a respeito das obras de Deus. Salomão, no seu grande livro de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes, que relata a sua própria história, ele diz: porque o homem não conhece as obras de Deus desde o seu nascimento, desde o início, ele não conhece, e se ele não conhece, ele não enxerga, se ele não enxerga, ele não vê a luz, se ele não vê a luz, ele é cego. A Bíblia diz que então que Jesus, ele andando, ele saiu do templo e ele passou a andar, e quando ele andar, ele encontrou um certo homem, estava sentado, mendigando. Alguns dizem que ele estava esse mendigo tinha por volta dos seus 45 anos de idade. Outros dizem que é um pouco mais novo, mas não importa, já era um homem, já era uma pessoa de entendimento, não era mais uma criança, não era mais um jovem. A Bíblia declara que Jesus passou e parou na frente deste homem. E quando ele parou, Jesus estava vindo de um lugar que ele estava perto de ser apedrejado. E ele saiu e ninguém o apedrejou, porque João diz que ainda não era chegada a sua hora. E ele sai, e nesse trajeto que ele sai, ele encontra com esse homem. E o que é interessante é que Jesus está fugindo e está se escondendo da multidão que queria apedrejá-lo. Ele para justamente diante de um homem que nada podia fazer. Porque Jesus vai perder tempo com alguém cego, que ele não vai dar uma oferta que se quer. A Bíblia declara que ele para. A Bíblia diz assim mesmo: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e parou. Essa palavra ver aqui não é um ver de olhar de rabo dos olhos e passar. Não, tem um homem mendigando ali, foi embora. Ou parar e observar mais ou menos o homem, mais ou menos assim. A Bíblia declara que Jesus parou e a intenção de Jesus parar e olhar é exatamente isso que ele faz com as nossas vidas, na nossa cegueira. Essa noite eu queria falar sobre vocês o nascer de um novo homem. Minha mensagem de hoje é: quando nasce uma nova vida, o nascer de uma nova vida. Essa pessoa não nasce enquanto Jesus não para com seus olhos fixos sobre ela. E quando Jesus parou fixamente sobre a vida deste homem, a Bíblia declara que os seus discípulos disse: mestre, vamos embora, estão a ponto de apedrejar, a gente já escapou dali, vamos embora. Jesus olhava fixamente sobre esse homem. Então os discípulos disseram: Senhor, o que o Senhor está olhando para ele? É porque esse homem é cego de nascença. Então, Senhor, nos explica uma coisa: quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Pensa um pouco comigo. Pensa só um minuto. De quem essas pessoas estão falando? Um cego está sentado, mendigando, ele não enxerga ninguém, ele espera uma esmola de alguém, pelo menos uma esmola, porque era isso a única coisa que ele podia fazer para sobreviver.
Ele está sentado, um certo homem para na frente dele que ele não sabe quem é. E esse homem está olhando para ele e ele não pode dizer: será que esse homem está olhando para mim? Eu sei que tem uma pessoa diante de mim, porque o cego percebe isso, tem alguém, como a gente de olhos fechados consegue perceber que alguém está perto de nós. Só que é interessante, porque as pessoas começam a falar dele, diante dele, e não retratam para ele uma palavra, um gesto, um carinho, alguma coisa, ele não retrata nada, ele é como se fosse um objeto. Essa é a diferença da nossa visão para a visão de Deus. Deus, quando para olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele vai olhar e vai falar comigo e com você. As outras pessoas vão olhar para você e vão falar de você. E vão falar de você através de um julgamento que elas já conceberam a respeito de sua vida. Nunca pararam para olhar e observar quem é você, qual é o teu coração. Já pensou as pessoas falando de mim, de você, e você não pode opinar em nada? Não pode se defender, não pode retrucar, você é apenas um objeto, um número. Então os discípulos disseram: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Para que ele nascesse assim miserável, esse homem? Quanta dor esse homem não ouviu? Desde pequeno, nascido, numa situação que ele nem sabe por que nasceu, mas está lá. Quantas palavras de dor e sofrimento esse homem recebeu. E talvez ele tenha até aceitado no seu coração: eu acho que foram meus pais que pecaram, mas meus pais são tão justos, tão bons. Talvez ele não tenha sido, talvez eu tenha sido um pecador mesmo no ventre de minha mãe. Porque essa era a corrente de pensamento das pessoas. Alguém pecou para que o mal acontecesse. E isso vem desde Jó, e parece que não leem Jó. E então Jesus, ele começa a responder: não foi ele, nem foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego, mas ele nasceu para que se manifestem as obras de Deus. E eu, que estou aqui neste mundo, eu faço as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Cristo ele vai trazer para nossas vidas é que ele não importa a nossa situação e a condição miserável que nós tenhamos. Se eu sou a luz do mundo, eu vou abrir os olhos da tua vida. Eu vou trazer luz para as trevas que está em tua vida. E o Cristo, ele faz isso. E ele faz ensinando para os discípulos, dizendo exatamente isso: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora Cristo, ele muda. Se no capítulo número 8 ele diz: eu sou a luz do mundo, nesse capítulo agora ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está aqui, você é a luz do mundo? Ou você é mais um daqueles que falam de outras pessoas? Enquanto você está aqui, você é a luz do mundo? Porque um dia tu não vais estar mais aqui. As trevas vão chegar e vai acabar a tua vida. O dia da morte chega. E quando chega essa morte, você não trabalha mais. E o Cristo falou: eu sou a luz do mundo. Como se ele nunca mais, e não tivesse mais ninguém para ser a luz do mundo. Mas agora no capítulo número 9 ele diz: enquanto eu estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Eu tenho que manifestar que eu sou a luz do mundo. Eu tenho que fazer as obras para mostrar verdadeiramente que eu sou a luz do mundo. E a Bíblia é clara que Cristo nos chamou também para ser luz e sal dessa terra. Se Deus nos chamou, o Cristo nos resgatou e Cristo nos salvou para nós sermos sal e luz nesta terra, enquanto você está nessa terra, você também tem de ser essa luz do mundo. E então ele disse assim mesmo: é necessário que façamos essa obra agora. Depois de dizer isso, ele cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse para o cego: agora vai te lavar no tanque de Siloé. E o tanque significa Siloé, enviado. A Bíblia é clara que ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Aqui começa o nascer de uma nova vida. Aqui começa o testemunho que esse homem vai começar a dar a respeito de quem ele era, de quem ele é e de quem fez o que fez com a vida dele. Nos versos de número 9, 8 e 9, a gente lê exatamente isso a respeito dele. Quando ele voltou vendo, ele foi tateando e chegou até o tanque de Siloé. Lavou, voltou vendo, e quando ele voltou, os vizinhos que conheciam ele, esse é o primeiro testemunho que ele dá de quem ele era, e esse testemunho ele dá para os vizinhos, porque são as pessoas que nos conhecem desde quando somos pequenos. São aqueles que moraram e moram do lado da nossa casa, que conhecem a nossa vida diária. Então eles, verso de número 8 diz: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista. De vista. Ninguém parou para ver esse homem, só o Cristo. Como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Esse é o resultado da cegueira do nosso coração. A gente só conhece as pessoas de vista. A gente só vê, a gente não se interessa por elas. A gente não para olhar e observar. A gente interessa apenas de vista, conheciam de vista. Eu sei que ele é um mendigo, eu sei que ela é uma professora, eu sei que ela é isso, eu sei que é aquilo outro, de vistas. E quando a gente conhece uma pessoa de vista, quando ela muda e Deus a transforma, a gente não sabe se realmente é a mesma pessoa. Então uns diziam: é ele. Outros diziam: parece com ele, mas não é ele não, porque antes era cego, e o cego é de nascença. E no mundo, em nenhuma teologia, em nenhum mito épico da criação deste mundo, seja em qualquer povo, nunca se tem um relato sequer de um homem curado de sua cegueira, sendo este cego de nascença. Há muitos relatos de curas de cegos, mas nunca de um cego de nascença. Essa é a primeira vez em todo o mundo que um cego de nascença é aberto os seus olhos. De maneira então que os vizinhos se discordavam uns com os outros, e então esse homem que sabia quem ele era, ele diz: sou eu. Então se é você, me diz como isso aconteceu na tua vida. Verso de número 10, ele diz: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me com os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, os homens: onde está ele? Respondeu: não sei. Quando uma pessoa nasce verdadeiramente, os seus olhos se abrem para a nova vida de Deus. A mudança que acontece no seu interior é uma mudança paulatina. Às vezes ela é brusca, dependendo da forma quanto de conhecimento a gente tem já a respeito do Deus de Israel. Mas na maioria das vezes o nosso conhecimento não é muito correto a respeito de Deus. Então o nosso crescimento na vida espiritual, ela vai se desenvolvendo à medida que mais da luz de Deus vai entrando no nosso coração. E a primeira coisa que esse homem ele sabe, ele disse: eu era cego. A segunda coisa é: quem te curou? Ele diz: um homem chamado Jesus. Ele não sabe se Jesus é um profeta, ele não sabe se é o Filho de Deus, ele só sabe o seu nome: Jesus. Um homem chamado Jesus. E como é que ele fez? Ele cuspiu, fez um lodo, colocou nos meus olhos e mandou eu ir ao tanque de Siloé. Eu me lavei e estou vendo. E então eles viraram para ele e disse: me diz, onde está esse Jesus? Ele disse: eu não sei. Eu não sei nem quem ele é, eu não sei sua fisionomia, eu não sei se ele tem cabelo ou se ele é calvo, se ele está usando uma roupa larga ou escura, não sei de nada. Eu era cego, eu não vi ele. Eu só ouvi a sua palavra e o toque de seus dedos. E mais nada. Eu não posso nem dizer que poderia ser algum de vocês, eu não sei. E esse é o extraordinário. Ele sabe que alguém extraordinariamente curou a sua vida,
mas ele não sabe nada desse homem, ele só sabe o seu nome, Jesus. Agora, então, aqueles vizinhos, não entendendo como essas coisas podem acontecer, eles dizem assim mesmo: a gente vai ter que te levar aos homens, aos líderes religiosos, para averiguar a respeito dessa tua cura, porque alguma coisa está errada na nossa teologia. Então eles levam aos fariseus, verso de número 13 ao verso de número 15, agora esse homem, ele vai dar um testemunho diante das autoridades, porque os homens levaram eles para os fariseus e disseram, verso de número 13, levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o cego, que antes era cego, respondeu: ele é profeta. Esse homem saiu. Jesus é um homem. Agora Jesus é um profeta. A luz dele começa a crescer. Ele começa a perceber a vida de quem tocou e abriu os seus olhos. Ele não é um simples homem, ele é um profeta. Porque os judeus começaram a verdadeiramente a brigar por causa de Jesus. Porque na teologia deles, o sábado tinha que ser guardado estritamente, perfeitamente, não podiam ser feito obra nenhuma. E quando Jesus cospe na terra e faz um lodo, até isso, esse tipo é um trabalho, porque dentro de uma das regras dos judeus era que ninguém podia trabalhar com barro, manipular o barro no dia de sábado. E o que é que Jesus faz? Cospe e faz um barro e aplica um lodo. Quando ele faz isso, ele está trabalhando no sábado. Se ele trabalha no sábado, ele quebra a lei de Deus. Se ele quebra a lei de Deus, ele não é de Deus. Então os judeus estritamente olham para ele e dizem: esse homem não é de Deus, ele está trabalhando no sábado. Não se importam com a cegueira. Você percebe que eles não se importam mais. Eles sempre souberam que nunca houve um relato de uma pessoa cega de nascença ser curado, mas eles ainda assim conseguem olhar somente para um cuspe que fez um lodo. É um trabalho, ele não é de Deus. Os outros, uma outra parte dos judeus, disse: não pode ser isso. Como um homem pecador pode abrir os olhos de um cego? Isso é impossível. E então, agora, essa discussão que está dividida, os homens perguntam para esse homem: o que tu dizes a respeito dele? Porque você foi o alvo da misericórdia dele, da graça dele. O que você diz a respeito dele? Ele que te abriu os olhos, ele é profeta. Ele é profeta. Você percebe que as pessoas ainda continuam falando desse cego em terceira pessoa? Continuam falando. Mas agora existe um sinal na vida dele que não pode ser refutado. E por isso eles têm que ser chamados, esse homem, para testemunhar a respeito daquilo que aconteceu na vida dele. E quando o chama, diz: então diz aí, foi ele que abriu os teus olhos. O que você diz a respeito dele? Esse homem é profeta. Esse homem não é, mas o nome dele não é só Jesus, não é somente um homem, ele é profeta. Só que agora esses homens não entendem e não querem aceitar um sinal poderoso da parte de Deus. Então eles não acreditam que a história desse homem é verdadeira. Eles dizem: esse homem não deve ser cego de nascença, deve ser um charlatão, deve estar acontecendo alguma coisa. Esse homem sempre viu e agora ele está usando esse homem. Manda chamar os pais desse homem. E mandaram chamar os pais desse homem. E quando mandaram chamar os pais dele, verso de número 18 diz assim mesmo: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais.
e os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai. O que dá a entender exatamente que os pais acreditaram a respeito que foi Jesus e que Jesus era o Messias. Então eles, com medo de serem expulsos da sinagoga, o que é para nós não é uma expulsão. Se alguém comete algum pecado, nós temos 3 tipos de disciplina na vida da igreja. Primeiro, uma repreensão ou parte oral. Segunda, uma disciplina para partir e tirar da comunhão, ou seja, não receber a ceia. E tem uma terceira palavra dentro da nossa comunidade de disciplina, é que essa pessoa, permanecendo nos seus pecados e vivendo e não querendo ser repreendida e se converter e voltar de novo à sobriedade, a Bíblia diz que a gente tem autoridade para tirar essa pessoa, ou seja, excomungá-la da igreja, ou seja, cortar ela não é mais filha de Deus. Mas sabe o que isso representa para a sociedade? Vamos supor a Tiara. Vou pegar a Tiara cometeu um grande pecado, ela não conseguiu se repreender. Tiramos ela, não do rol de membros, tiramos ela da comunidade da igreja. Ela pode entrar na igreja, ela pode ouvir a palavra, mas ela está sendo considerada como uma mulher ímpia, como alguém que não conhece a Deus, como qualquer um do mundo, morto nos seus delitos e seus pecados. É só isso. Parece pouco, mas não é. Mas dentro da nossa sociedade, isso é tudo. A gente muitas vezes pode até ajudar ela com uma cesta básica se ela estiver pensando. Os judeus não é assim. Quando se cortava da sinagoga, se cortava da sociedade dos judeus, com todo o nível de participação, com todas as regalias que essa comunidade tinha para adotar e abençoar e cuidar dos seus. Essa sociedade, uma vez expulsa da sinagoga, ela acabava com tudo. Ela ficava exatamente desprotegida. E isso não acontece conosco. Por isso, os pais que já passavam por uma situação difícil, ter um filho deficiente, ter um filho que tinha necessidade, verdadeiramente, como diz nos dias de hoje, necessidades especiais, não podia fazer coisa alguma, a ajuda da sinagoga era muito bem-vinda para eles, dentro de uma comunidade que, na maioria das vezes, era extremamente pobre. Então eles disseram: não sei, eles não têm força para testemunhar. Sabe por que eles não têm força para testemunhar? Porque não foram os olhos deles que se abriram. Ninguém, amado, consegue testemunhar claramente e abertamente de Cristo se os seus olhos não forem abertos. Ela vai preferir ficar calada, ela vai preferir continuar ganhando as suas regalias, seja elas os que forem, continuar com o prestígio deste mundo, mas nunca testemunhará verdadeiramente. Por quê? Porque não foi ela que os seus olhos foram abertos. Então ele chama o menino mais uma vez, verso 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Quando eles dizem dá glória a Deus, eles não estão dizendo assim mesmo: olha, esse homem é pecador, vai e agradece a Deus e glorifica a Deus. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. Parece que está dizendo isso, mas não é isso. Isso é uma expressão idiomática, que a gente assim pode dizer, que era uma expressão assim: fala a verdade agora diante de Deus, na presença de Deus, porque esse homem é pecador. Diz que esse homem é pecador e dá glória a Deus. Dá exatamente, fala a verdade agora. E o texto é bem claro: se é pecador, isso eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. O que você sabe da parte de Deus? Você sabe quem você era? Você sabe quem você é? Porque é isso que esse texto nos ensina, amados.
Que quando Cristo abre o coração nosso e faz com que a gente entenda a luz do seu evangelho, a gente sabe e reconhece a miséria da nossa vida, onde a gente estava e agora onde a gente está. A gente não sabe muita coisa a respeito de Deus, de fato, de verdade. Mas a gente não pode negar que o que Ele fez é real, é verdadeiro e é permanente. Eu era cego e eu vejo. Então perguntaram: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Agora esse homem, a luz que está nascendo na vida dele está ficando cada vez mais forte. A luz dele está nascendo e está refugindo, irmãos. O testemunho da vida desse homem está batendo tão fortemente com o pensamento dos judeus e que eles não podem retrucar, eles não podem dizer nada, eles não podem dizer: não, isso foi uma mentira, isso foi uma blasfêmia, isso foi uma armação, uma trapaça. Não, é tão forte que ele diz mais uma vez: como foi que aconteceu? A gente tem que descobrir alguma coisa natural para dizer que alguma coisa aconteceu sobrenatural. Então aquele que era cego disse: por que vocês querem saber? Eu tenho falado tantas vezes para vocês. E então ele usa de uma ironia terrível: vocês querem se tornar discípulo dele? É isso que vocês querem? Então os judeus, indignados: discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Mas quanto a este homem, não sei nem de onde ele vem, não sei nem de onde ele é. Agora a gente percebe quando uma vida nasce de novo para Deus. A força do testemunho dela é inegável. Verso de número 30, ele responde: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito, nada poderia fazer. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e ensina-nos a nós? E expulsaram da sinagoga. O testemunho desse homem é claro e verdadeiro. Ele disse: vocês são responsáveis para nos dizer exatamente o que é a verdade e o que é o erro, o que é o certo e o que é errado. O engano, a mentira está verdadeiramente nas mãos de vocês, porque vocês foram treinados, são hábeis para nos mostrar o que é essa realidade. Só que agora eu me deparo que eu era cego e esse homem abriu os olhos de um cego, e se esse homem abriu os olhos de um cego, eu fico me imaginando como vocês não sabem nem de onde ele é, porque ele me abriu os olhos. Então ele começa a dizer assim mesmo, disse: olha, a gente sabe que Deus não ouve pecadores, e se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada comigo, porque ninguém em todo mundo se ouviu falar de um homem que era cego de nascença e seus olhos foram abertos. Por isso, se esse homem não é de Deus, ele não poderia ter feito. Então os homens olharam para esse homem e disseram: você é um maldito, você nasceu todo em pecado, você nasceu cego. Você vai querer ensinar para a gente? Nós que vemos, nós que não temos pecado, nós que somos os mestres. A Bíblia declara que pegaram ele e seus pais e o expulsaram da sinagoga.
Nisso se cumpre a palavra de Provérbios a respeito de um justo. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia cada vez mais, brilhando, brilha, 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 até se tornar dia perfeito. Ele começou dizendo que Jesus era um homem. A segundo testemunho dele, Jesus é um profeta. No terceiro, esse homem, ele é de Deus. Só falta uma coisa. Ele tem que reconhecer que esse homem, que era um homem, que é um homem, que é um profeta e que é de Deus, ele precisa reconhecer a última fase da verdadeira salvação. Ele precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado. A Bíblia declara que ele é expulso da sinagoga. Ouvindo Jesus que tinha sido expulso, encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele não conhecia Jesus. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Verso de número 38. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Esse é o final de uma vida que passou todo o processo, que saiu de ver de Jesus um homem, um profeta, um homem de Deus, para ser o próprio Filho de Deus. E quando a gente reconhece em Jesus o Filho de Deus, só existe uma alternativa para nós: creiamos, nos prostramos e adoramos o Senhor. E ele se prostra diante do Senhor, e o Senhor não o levanta, porque ele é o próprio Deus e pode receber adoração. E quando esse homem se prostra e adora o Cristo, ele diz: eu vim a este mundo a juízo, para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está dizendo diz: eu vim a este mundo para trazer uma divisão e um juízo tão terrível, tão poderoso, que você vai estar em um dos dois lados, não vai estar no meio termo. Ou você é cego, ou você diz que vê. Porque se você for cego, eu vou abrir os teus olhos e você vai passar a ver. Mas se você diz que vê e não é cego, como eu sei que você é cego, porque ele já ensinou que todos estão cegos pelos pecados. Mas se você diz que acha que vê, você continuará em trevas, ficará realmente cego. E foi isso que os judeus fizeram. Eles expulsaram aqueles homens, não reconheceram o sinal, viram que o sinal era verdadeiro e ainda assim se negaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus diz essa palavra, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? E o verso 41 é talvez um dos versos mais terríveis para mim nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus respondeu: se fosseis cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, permanece o pecado de vocês. Quão terrível é isso. O Cristo vem ao mundo para abrir os nossos olhos, para nós vermos a miséria da nossa vida e ver também a misericórdia de Deus e a glória de Deus que Ele está nos alcançando e está nos trazendo, e a gente ainda assim acha que a gente é tão bom. Se fosseis cegos, vocês não teriam pecado. Se vocês não vissem os sinais, não há pecado em vocês. Não haveria erro, porque eu nunca fiz um sinal, eu nunca manifestei a glória de Deus em atos e palavras. Vocês estariam desculpados. Mas vocês estão vendo os sinais, e nem isso vocês reconhecem. Por isso digo, porque vocês dizem que veem, o pecado de vocês permanece. Se o final desse texto mostra aquela alma que abriu os seus olhos e no final adorou o Cristo, mostra também no mesmo patamar aqueles que viram os milagres e continuaram com seu coração endurecido.
E nisso se cumprir a palavra de Isaías que diz: verão com os seus olhos, mas não enxergarão isso. Ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão. E por que isso, Senhor? Porque ouviram de mau grado, fecharam os olhos, endureceram o seu coração. E isso aconteceu para quê? Porque Deus quis levá-los à condenação, porque o seu coração não quer a misericórdia, o perdão e a graça de Deus sobre suas vidas. Preferem viver as suas vidas como bem entendem. Que o Senhor nos livre dessa condenação. Que você seja aquele que ouviu Deus e só você sabe o que Deus fez em você. E é só você capaz de testemunhar diante dos pequenos e diante dos grandes que você era cego, mas agora vê. É só você que testemunha. Porque se Deus não fez nada na sua vida, você está certo. Você não tem do que testemunhar. Mas se Deus fez em você e abriu os teus olhos, não há ninguém que Deus abra os olhos e não testemunhe que Ele é o Filho de Deus e o adore. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.